Olá, queridos e queridas. Eu estou aqui contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é a história de um filho perdido. Tendo acabado de contar ilustrações aos fariseus sobre recuperar uma ovelha perdida e uma moeda de dracma perdida, Jesus prossegue contando outra ilustração. Esta é a respeito de um pai amoroso e do tratamento que dispensa a seus dois filhos, ambos os quais tinham sérias fraquezas. Primeiro, ao filho mais novo, o personagem principal da ilustração. Ele pega a sua herança que seu pai lhe dá sem relutância, sai então de casa e passa a levar um modo de vida muito imoral. Mas escute a narrativa de Jesus e veja se consegue determinar a quem representam os personagens. Certo homem, começa Jesus, tinham dois filhos. E o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O pai dividiu então os seus meios de vida entre eles. O que faz o mais jovem com o que recebe? Oi, gente. Eu vim dar um recado aqui. Se, vocês conseguirem identificar quem é quem nessa história, comenta aqui. O que o mais jovem faz com o que recebe? Mais tarde, explica Jesus, não muitos dias depois, o filho mais jovem ajuntou todas as coisas e viajou para fora, a um país distante. E ali esbanjou os seus bens por levar uma vida devassa. Na verdade, ele gasta seu dinheiro vivendo com prostitutas. Depois, sobrevêm tempos difíceis, como Jesus continua relatando. Quando tinha gasto tudo, ocorreu uma fome severa em todo aquele país, e ele principiou a passar necessidade. Ele até mesmo foi e se agregou a um dos cidadãos daquele país, e este o enviou aos seus campos para pastar porcos. E costumava desejar saciar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quão degradante era ser obrigado a pastar porcos, visto que esses animais eram impuros segundo a lei. Mas o que mais afligia esse filho era a fome atormentadora, que até mesmo o fez desejar a comida com que eram alimentados os porcos. Por causa de seu terrível estado calamitoso, disse Jesus, ele caiu em si. Continuando seu relato, Jesus explica: disse a si mesmo: quantos empregados de meu pai têm mais abundância de pão, enquanto eu pereço aqui de fome? Levantar-me-ei e viajarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim um dos teus empregados. Levantou-se assim e foi ter com seu pai. Existe aqui algo para considerar. Se o pai se tivesse virado contra o filho e furiosamente gritado com ele quando este saiu de casa,
é provável que o filho não fosse tão resoluto quanto ao que devia fazer. Poderia ter decidido voltar e tentar achar trabalho em algum outro lugar no seu país natal, de modo que não tivesse de enfrentar seu pai. Contudo, isso não lhe passou pela mente. Era para a casa que ele queria ir. Fica claro que o pai na ilustração de Jesus representa o nosso amoroso e misericordioso Pai Celestial, Jeová Deus. E você talvez reconheça também que o filho perdido ou pródigo representa pecadores conhecidos. Os fariseus com quem Jesus está falando criticaram-no anteriormente por ter tomado uma refeição justamente com esses pecadores. Mas a quem representa o filho mais velho? Quando o filho perdido é achado, ao retornar para a casa do pai, que acolhida tem o filho perdido ou pródigo da ilustração de Jesus? Ouça à medida que Jesus descreve isto. Enquanto ainda estava longe, seu pai o avistou e teve pena, e correu e lançou-lhe ao pescoço e o beijou ternamente. Que pai misericordioso e caloroso, que tão bem representa nosso Pai Celestial, Jeová Deus. É provável que o pai tenha ouvido falar da vida devassa de seu filho. Todavia, ele o acolhe sem esperar uma explicação detalhada. Jesus também tem tal espírito acolhedor, tomando iniciativa em aproximar-se de pecadores e cobradores de impostos, representados na ilustração pelo filho pródigo. É verdade que o pai da ilustração de Jesus, que é o discernidor, sem dúvida percebe sinais de arrependimento em seu filho. Observando seu semblante triste e abatido ao retornar. No entanto, a amorosa iniciativa do pai facilita ao filho confessar seus pecados, como relata Jesus. O filho disse-lhe então: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim um dos teus empregados. No entanto, mal acaba o filho de pronunciar essas palavras e o pai age ordenando a seus escravos: Ligeiro, traz uma veste comprida, a melhor, vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o novilho cevado e abatei-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido, mas foi achado. Principiam então a regalar-se. Neste ínterim, o filho mais velho estava no campo. Veja se consegue identificar a quem ele representa ao escutar o restante da história. Jesus diz a respeito dele: quando chegou e se aproximou da casa, ouviu um concerto de música e dança, de modo que chamou a si um dos servos e indagou: qual é o significado dessas coisas? Este lhe disse: chegou teu irmão, o teu pai abateu o novilho cevado, porque o recebeu de volta em boa saúde. Mas ele ficou furioso e não quis entrar.
Saiu então seu pai e começou a suplicar-lhe. Em resposta, ele disse ao seu pai: Eis que trabalhei tantos anos como escravo para ti, e nunca, nem uma única vez, transgredi o teu mandamento. Contudo, nunca, nem uma única vez, me deste um cabritinho para alegrar-me com os meus amigos. Mas assim que chegou este teu filho, que consumiu com as meretrizes o teu meio de vida, abates para ele o novilho cevado? Quem assim, como o filho mais velho, tem criticado a misericórdia e a atenção dada a pecadores? Não são os escribas e os fariseus? Visto que o que originou esta ilustração foi o fato de eles terem criticado a Jesus por este acolher pecadores. É óbvio que devem ser eles os representados pelo filho mais velho. Jesus termina o seu relato com o apelo do pai ao filho mais velho: Filho, tu sempre estiveste comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas nós simplesmente tivemos de nos regalar e alegrar, porque este teu irmão estava morto e voltou a viver, e estava perdido, mas foi achado. De modo que Jesus deixa em suspenso a atitude final do filho mais velho. Realmente, mais tarde, depois da morte e ressurreição de Jesus, uma grande multidão de sacerdotes começou a ser obediente à fé, possivelmente incluindo alguns dos da classe do filho mais velho, daqueles que criticaram Jesus, né? A quem Jesus aqui fala. Mas quem, nos tempos modernos, é representado pelos dois filhos? Devem representar aqueles que já conhecem o suficiente sobre os propósitos de Deus, a ponto de ter uma base para entrar numa relação com Ele. O filho mais velho representa alguns membros do pequeno rebanho ou congregação dos primogênitos que foram alistados nos céus. Estes adotaram uma atitude similar à do filho mais velho. Não desejavam acolher uma classe terrestre, as outras ovelhas, que achavam estar furtando-lhes o destaque. O filho pródigo, por outro lado, representa os do povo de Deus, que se afastam para usufruir os prazeres que o mundo oferece. Com o tempo, porém, estes arrependidos retornam e tornam-se de novo servos ativos de Deus. Deveras, quão amoroso e misericordioso é o Pai para com os que reconhecem a sua necessidade de perdão e retornam a Ele. Bom, então é uma lição muito clara, né? Onde a gente vê que Deus, né? Como você nomeia, né? Esta energia criadora, né? Que é Deus, tem tantos outros nomes aí, né? Para denominá-lo. Nós estamos falando, né? Desta fonte criadora que realmente onde a gente erra, e ele nos dá, né, a misericórdia, ele nos dá a possibilidade do arrependimento, né, a possibilidade da mudança, a possibilidade da evolução, né, e tem aqueles, né, que estão em pecado, sim, todos nós temos os nossos, né, uns
uns mais, outros menos, né? Uns tá mais em alguns, outros mais em outros. Enfim, vai dependendo, né, do grau de consciência que se vai buscando, de sabedoria, né? Vai depender aí do quanto aí você tá, né, dedicado, empenhado em realmente transformar-se, né, tanto no seu mental, quanto no seu emocional, quanto no seu físico, quanto no seu espiritual. Então, né, mostra um dos filhos aqui, ele traz o pecado da luxúria, né, onde o filho mais novo gasta todo o dinheiro, né, na luxúria, com prostitutas, e só que ele se arrepende, né, verdadeiramente. E a gente vê, né, este pai que representa Deus, que representa esta energia, né, criadora, a fonte criadora, que ele não foi cruel, né? Ele deixou que o filho, né, fosse, errasse, e que tivesse a possibilidade não só de retorno, né, mas de arrependimento, de realmente querer mudar, né, de realmente querer uma outra vida, porque aquela ele viu que não era a vida, né? Tanto que o pai aqui fala, né? Ele estava morto, né, perdido, e ele realmente decidiu retornar à vida, né? E o filho mais velho, né, representando os fariseus, né, e os escribas que querem todos os méritos, né, que querem tudo para eles, né, pela posição deles, né, por serem líderes religiosos, né, e não querem, primeiramente, né, são rígidos na mudança, em olhar para si, né, na mudança de si mesmo, e também são extremamente inflexíveis, rígidos também na questão da mudança das outras pessoas, né? Então, se aquela pessoa pecou, errou, é como se ela não pudesse se transformar, como se ela não pudesse mudar, né? Como se ela tivesse fadada àquele erro, àquele pecado, né, que cometeu durante um tempo, né, até que ela caia em si. E então eles, né, além de eles próprios terem a dificuldade de se olhar, né, a arrogância, a ganância, né, mas se mantém ali naquele status, né, de líderes religiosos, e também não tem, né, a misericórdia nenhuma, né, tem uma inflexibilidade, uma rigidez, né, querendo que, tipo assim, não, se você errou, né, se você viveu assim, você, né, mesmo você se arrependendo ou não, né, como se a pessoa então não merecesse, né, uma nova chance, se ela se arrepende genuinamente, né? Então aqui mostra que merece sim, e a importância disso, inclusive, né? Porque nós estamos aqui para isto, né? Para que a gente realmente tenha a coragem e a humildade, a coragem e a humildade de se olhar, né? E ver que estamos no caminho da destruição, né? Se continuarmos nos pecados que estamos, por exemplo, cada um, né, tem que olhar aí onde está aí mais predominante os seus, né? Então nós temos que olhar nossos padrões, né, as nossas crenças, né? Muitas vezes eu tenho crenças aí, padrões, né, de muita arrogância, né? Eu tenho padrões aí onde eu dependo para fazer qualquer coisa,
Eu dependo de elogio, eu dependo do reconhecimento, eu dependo do status, do poder, né? E eu não vou ter discernimento nenhum. Eu vou fazer de tudo para manter, né, esse status, esse poder a qualquer preço, sem valores nenhum, sem princípios algum, né? Então a gente tem que ver onde a gente está, né? Resolver essas situações, né? Não ficar também para a gente fazer as coisas hoje em dia na fase adulta, né? Não ficar dependendo da validação, né, dos outros, de receber o afeto dos outros, o reconhecimento, né? Lógico que a gente vai receber o reconhecimento, né, pelo que a gente faz, se a gente fizer bem feito, se a gente fizer com dedicação, se a gente fizer livre dessas amarras, né, emocionais, dessas prisões emocionais. Mas a gente não depende disso para fazer, né? A gente não para porque a gente está dependendo disso, né? A gente ficou ali preso, né? De repente, seja em mágoa, seja em ressentimentos, né? Então a gente tem que ver onde a gente aí realmente está preso, né? Para que a gente possa se libertar resolvendo essas questões, né? Você vê que este filho, ele teve a humildade, né, de pegar e retornar, e ele mostrou que verdadeiramente se arrependeu quando ele foi lá e pediu um trabalho, né, para que ele pudesse comer, né? Então a gente tem que realmente pegar e resolver as questões, inclusive nas nossas relações, né, quanto a isso, né, não só dentro da gente mesmo, né, mas muitas coisas precisam ser colocadas nas nossas relações que temos, né, acordos, princípios, limites, né, para que realmente se estabeleça relações saudáveis, né, onde a gente possa realmente progredir e não ficar, né, estagnados, parados, né? E hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que queiram, né, o exemplo de Jesus nas suas vidas, e se inscreva no canal e ative o sininho se você quiser receber mais notificações do meu conteúdo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!